Bom, mais uma vez eu vou retornar um assunto, mas um assunto importantíssimo para a compreensão geral. Eleições americanas 2024, tá? Eu vou iniciar o vídeo exatamente como eu iniciei o último que eu postei a respeito desse assunto. Existe um erro enorme por parte dos conservadores brasileiros e os americanos também, mas em grande parte da direita brasileira, em acreditar no senhor Ron DeSantis. Eu vou dizer o porquê desse vídeo. O último que eu fiz ficou mais rápido, mas esse eu vou tentar explanar de maneira detalhada a situação americana. Tentar fazer um resumo aqui, tá? Muito bem. Antes de 2016, ou seja, antes do Donald Trump chegar ao Partido Republicano, concorrer ali às primárias e logo após ser aprovado, passar pelo crivo do partido e ir, para se candidatar à presidência dos Estados Unidos contra a sua rival Hillary Clinton. Antes de 2016, o Partido Republicano estava numa situação totalmente precária, meu filho. Totalmente precária. O partido estava entregue a grandes caciques da política americana. Que caciques eram aqueles? A família Bush, como eu já disse aqui em algumas ocasiões, a figuras como Mitch McConnell, Carl Rove, Mitt Romney, inclusive em 2012, os conservatives, o pessoal conservativo, os conservadores americanos, tiveram que votar em Mitt Romney com vice Paul Ryan, para vocês verem como que a situação estava feia do Partido Republicano. Estava terrível, Então o movimento conservador estava muito órfão, Ele estava muito órfão de uma pessoa que falasse os verdadeiros problemas dos Estados Unidos, que por tabela é o problema de todo o Ocidente, do Brasil inclusive. E essa pessoa apareceu, o improvável Donald Trump, o magnata de Manhattan, aquela figura que era conhecida como uma pessoa ligada à mídia, Ele apresentava o The Apprentice, Ele apresentou The Apprentice, dono de uma rede de hotelaria, um empresário muito bem sucedido. Considero a todos que vocês que leiam os livros do Donald Trump sobre o meio empresarial. É muito interessante, O Trump ele é um empresário de visão. Ele conseguiu ali, quase que ele faliu uma época nos anos 90, ele conseguiu fazer um meio de não falir e aumentar a sua fortuna. Então, pelo menos no sentido de estratégia, eu considero vocês que estratégia até você usar aí no meio da administração, etc. Não apenas para ganhar dinheiro, Porque nós sabemos que ganhar dinheiro por si só não deve ser a nossa prioridade. Nossa prioridade sempre deve ser a salvação da nossa alma. É isso? Mas o Trump ele sempre foi muito bem sucedido no meio empresarial. Então, quem diria que este homem, de Wall Street seria o indivíduo que falasse as mazelas dos Estados Unidos? E foi. O Trump ele teve essa coragem, essa altivez, essa honradez, Ele poderia ter ficado quieto em Nova York, Manhattan, com os negócios dele, etc. Não, ele arriscou. O Trump não ganhou nada. As pessoas têm que entender isso. Ele não ganhou nada, ele só perdeu. Está sendo perseguido pelo FBI, mas isso é um assunto para depois. A questão é que o Trump, então, em 2016, ele cria um movimento que é o MAGA, que é o Make America Great Again, MAGA, MAGA. E esse movimento ele dá uma nova roupa para o conservadorismo americano, uma nova roupagem, mas uma roupagem verdadeira, não aquela fake, Não aquela fake dos Bush, do Mitt Romney, não, uma coisa verdadeira, criticando não apenas o Partido Democrata, mas com o próprio Partido Republicano, as próprias omissões do Partido Republicano, O Partido Republicano estava se omitindo, abrindo mão de fazer o seu papel de oposição durante o governo Obama, Não criticando de maneira contundente os democratas, Então, veja, o Trump, ele refunda o Partido Republicano.
eu me atrevo a falar isso, o Donald Trump, ele refunda o Partido Republicano. Refunda o Partido Republicano. Tá? Por quê? O partido virou outro. Né? Então, essa introdução que eu fiz, ela é importantíssima para nós entendermos que é impossível falar de Partido Republicano hoje sem tocar neste fenômeno de 2016. É impossível para qualquer cientista político sério. Então, existe uma primazia. A primazia, ou seja, aquele que chegou primeiro, aquele que tem anterioridade, é o Donald Trump. O Donald Trump criou um movimento político consistente, conservador, onde o senhor Ron DeSantis, aí nós já vamos entrar no tempo do vídeo, surgiu. Ron DeSantis, ele só tem uma visibilidade efetiva graças ao Donald Trump. Isso aí é indiscutível. Né? Qualquer cientista político, como diz, que tiver honestidade intelectual, qualquer pessoa com honestidade intelectual sabe admitir isso. Não só o DeSantis, a Kim Reynolds no Iowa, a Kari Lake no Arizona, que quase que ganha para governadora, né? Inclusive a eleição dela foi meio estranha ali, né? Entre outros, né? O Matt Gaetz da Flórida, que não é governador, mas é um representative muito bom, inclusive. Steve Scalise, né? Vai ter uma visibilidade maior ali. Né? Então, assim, essas pessoas, elas surgiram, o Mastriano, né, etc. Então, essas pessoas, elas surgiram na escala do Donald Trump. O padrinho político delas é o Donald Trump. Agora nós vamos entrar efetivamente, de vez, no tema desse vídeo. DeSantis versus Trump. Eu queria fazer um exercício imaginativo com você que está me assistindo aqui agora. Imagina que você está na posição do Trump, ou seja, você cria um movimento político, você dá a voz a pessoas que não tinham voz nenhuma, zero, e aí você dá a voz para um indivíduo, é um Joãozinho lá, tá? E esse indivíduo se torna aí governador de um estado, beleza? Seu aliado. Chega o período eleitoral, né? Ele vira para você, ele te deve tudo. Ele não era ninguém, ele só se tornou governador graças a você. Ele vira para você e fala o seguinte: não, eu vou concorrer à presidência. Sendo que você iria concorrer. Sendo que você vai concorrer à presidência, aquele cara que você deu a voz, aquele cara que você levantou, vira para você e fala assim: não, eu vou concorrer com você. Vocês acham isso uma atitude moralmente aceitável? Vocês acham isso uma atitude ética? É óbvio que não é. É óbvio que não é ético. É óbvio que não é certo. É óbvio que não é certo. Mas aí pode aparecer alguém e falar assim: não, mas na ciência política é a ciência do possível. É a ciência do pragmatismo. Não existem valores em ciência política. Atenção. O pragmatismo da ciência política não exclui algumas regras essenciais para a existência de um movimento político. Quais regras são essas? Anterioridade, hierarquia. O movimento político tem que ter hierarquia. Ele tem que se pautar, e essa hierarquia baseada em anterioridade, ou seja, quem chegou primeiro tem ordem de prioridade. Isso é natural de um movimento político. Um movimento político que não está pautado nisso está fadado ao fracasso, inevitavelmente. Tá? Então, como que o DeSantis pode fazer uma coisa dessa com o Trump? Ele está erradíssimo. Né? E outra coisa, quem o DeSantis está se aliando? Né? Quem está dando apoio para o DeSantis? O Jeb Bush está lá no The Hill. Jeb Bush falando que espera que o DeSantis concorra à presidência dos Estados Unidos. Olha só, as agremiações ao lado do DeSantis. Vejam bem quem está se agremiando, quem está se juntando ao lado dele. E vejam bem qual é o alvo dessa eleição. Existe algo unânime nessa eleição.
algo que une desde o Partido Democrata até o Deep State, até os Rhinos do Partido Republicano, que se inclui o DeSantis. Existe algo que une todos eles. Sabe qual é esse algo? É um alvo chamado Donald Trump. É tirar o Trump da jogada. Este é o alvo que une todos. Então isso para mim é óbvio. Isso para mim é óbvio. E de certa maneira eu acredito que nada disso é coincidência. Tem uma matéria da BBC colocando, de alguns meses atrás, falando do DeSantis como mais conservador que o Donald Trump. Veja, e o interessante é que todo mundo sabe aqui do viés ideológico da BBC. O interessante é que a BBC não fala mal do DeSantis, mas coloca uma figura, né? Aquela imagem dele com a família, descrevendo. Aquilo me soou muito estranho. Percebam que só agora que a imprensa começou a fazer uma crítica ao DeSantis. Só agora. Né? Por quê? Porque estava ficando evidente. Eles atacavam só o Trump. O alvo estava sendo só o Trump. Agora não. Agora, principalmente, né, vendo que isso não estava adiantando nada, o Trump está liderando aí com folga nas primárias, vendo que não deu em nada, aí agora passaram a fazer uma criticazinha ao DeSantis. Então é isso. Então, o alvo, como sempre, desde 2015, tem sido o Donald Trump. Então é importante que as pessoas entendam que se o indivíduo ele não tem comprometimento com o padrinho político dele, que é o Donald Trump, qual que é o comprometimento que ele tem com a agenda que ele diz defender? Outra coisa, a senhora Kim Reynolds, do Iowa, não sei se ela já cedeu apoio, vou pesquisar, mas até algumas semanas atrás não tinha dado apoio. Se ela deu apoio, retiro o que eu disse, mas se ela não deu, isso serve. A senhora Kim Reynolds tem o dever moral, na minha visão, de vir em público apoiar o Donald Trump, porque foi graças aos comícios que ela participou com o Trump que ela ganhou para governadora do estado do Iowa. Tá? Então, a figura do Trump foi essencial na vitória dela para o governo do Iowa. Então, eu acredito que ela tem o dever agora de obediência ao padrão político dela, de apoiá-lo para a presidência dos Estados Unidos. A deslealdade é uma falta grave de amor ao próximo. Grave. Tá? Então, se o indivíduo se diz conservador, isso e aquilo, e não apoia, não tem lealdade, fidelidade ao padrinho político, que tipo de conservador que ele é? E outra coisa, aquelas políticas do DeSantis da Flórida, todas elas foram temporárias e ele só começou, né? Inclusive as críticas que ele fazia às medidas restritivas, né, quando ele começou a liberalizar aquilo ali, foi depois que ele percebeu, que ele vislumbrou a possibilidade de concorrer à presidência dos Estados Unidos. Tá? Digo, e como falei no vídeo anterior, em política, para além do discurso, deve-se observar as ligações de fato de um agente político. Então é isso. Muito obrigado.